Boa noite, internautas. Boa noite, companheiros e companheiras. Vamos iniciar mais uma live aqui dos Químicos de São Paulo, tratando de educação. Opa, beleza? Tratando do tema da educação. Migrações em São Paulo, possibilidades, limites e contribuições para um município educador, com o nosso amigo Paladim. Primeiro vamos aqui aos nossos lembretes. Nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, é @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram é @QuímicoSP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live. O nosso convidado da noite de hoje é o companheiro Heitor Antônio Paladim Júnior, geógrafo, educador em escolas de educação básica há mais de 25 anos e em faculdades há 14 anos. Professor, autor de livros didáticos, paradidáticos e livros científicos. Analista por várias editoras de materiais didáticos de educação básica. Formador de educadores e educadoras em educação étnico-racial e em geografia há mais de 20 anos. Trabalhou no Núcleo de Educação Étnico-Racial de 2011 a 2012 e em 2014 a 2016 com a questão dos imigrantes bolivianos em São Paulo. Assessorou a construção do currículo de Geografia da Secretaria Municipal de Educação na gestão do então prefeito Fernando Haddad em 2016, junto às 13 DREs, Delegacia Regional de Educação do município de São Paulo. Desenvolveu pesquisa com educação escolar indígena e camponesa durante o seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Ministrou curso de etnogeografia para os povos Chacriabá, Guarani Isso. e Cayangué, Caingangue, no Paraná e Minas Gerais. Atualmente trabalha com disciplinas de práticas de ensino e orienta estágios supervisionados. Estuda violoncelo e roteiro cinematográfico. É umas palavras difíceis de ler aqui para nós, viu? Adora a canção do Clube da Esquina, jazz, blues e samba. Deixa eu trazer para a live aqui já o nosso companheiro Heitor Antônio Júnior Paladim. Boa noite, tudo bem, Paladim? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Eu tô tentando me localizar aqui só. Fica tranquilo, a sua imagem tá boa, o seu áudio você está me escutando, eu estou te escutando, sim. Então vamos tocar para frente. Paladim, Heitor, antes da gente começar o nosso tema central hoje, que é migrações em São Paulo, possibilidades, limites e contribuições para o município educador, como é que você está analisando essa conjuntura que a gente vive hoje de pandemia, de desgoverno federal, desgoverno estadual, desgoverno municipal, ataque à vida? Como é que você está vendo essas questões da educação também, esse retorno às aulas, de que forma você está acompanhando isso? Qual que é a sua posição sobre isso, meu companheiro? Bom, eu estou quarentenado, né, até antes da declaração via governo e município. Eu sou professor de uma universidade particular e assim que decretou a pandemia, dia 11 de março, eu já parei de sair de casa, né? Por conta de estar acompanhando já o que estava acontecendo em outros países. Mas, para fazer uma análise de conjuntura, eu quero trazer algumas questões que são importantes. É evidente que se fosse achar uma palavra para definir tudo isso, né, a gente ia falar pandemônio, porque eu falei pandemônio antes de vários jornalistas utilizarem, né? Eu gosto de brincar com as palavras, então pandemia e pandemônio já tinha me surgido bem antes já, né?
Mas pandemônio ainda não dá conta, né? Tem questões que são ataques que vêm antes de acontecer a pandemia, de ser declarada a pandemia, né? Pela OMS e do Brasil, do governo brasileiro federal não aceitar, ser negacionista. Então, esse elemento negacionista é importante a gente trazer para toda análise de conjuntura que a gente fizer, né? Porque isso, na verdade, demarca o negacionismo que não é só para a pandemia, é também para a ciência, não é? Para a profissão que eu exerço, que eu sou uma pessoa envolvida com ciência. Então, a gente está sendo negado enquanto profissional, enquanto construção do conhecimento. Nós, esse negacionismo, por exemplo, é, eu quero dar para falar da pandemia, eu quero dar 2 exemplos do papel da ciência, né? Um deles é bem interessante no sentido de que um laboratório lá da universidade que eu me formei, que foi a Universidade Federal de Santa Catarina, né, o laboratório de biologia, do Centro de Biologia, eles estudam os esgotos congelados, eles recolhem esgoto, congelam e depois de alguns meses vão estudar aquele esgoto congelado. Lá se descobriu que centenas de vírus do Covid-19, né, de antes de ser decretada a pandemia, de antes de ter chegado no Brasil e mais ou menos do meio de alguns meses antes de ser da China fechar as suas de fato decretar que também vivia uma pandemia, né? Então é bem interessante isso porque de certa maneira aí coloca em evidência o papel da ciência, mas ao mesmo tempo coloca uma pergunta, né? Há quanto tempo esse vírus está rodando pelo mundo, né? É uma pergunta que se faz porque é bem sério isso, né? E outra questão que eu gosto de trazer é a seguinte, né? Toda vitória que a gente tiver contra esse governo tem que ser difundida. E como eu estou aqui numa live, né, ao vivo, já que a própria palavra diz live, é ao vivo, né? É, o STF, né, de certa maneira, proibiu, ou seja, encaminhou que para usar determinados agrotóxicos no Brasil, vai precisar fazer levantamento de impacto, né? E para tomar essa decisão, o ministro do STF utilizou um relatório sobre as consequências do agrotóxico na produção de alimentos de uma cientista aqui da USP, né, da universidade que eu estudei, que é minha amiga, inclusive, né, no sentido de que a gente estudou junto e tudo mais, que é a Larissa Mies Bombardi, que é uma professora da USP hoje de Geografia Agrária, e fez uma vasta pesquisa sobre o papel, como que o agrotóxico acaba desde a produção dos alimentos até a mesa da gente, né? Então, esse relatório que ela produziu, né, esse resultado de pesquisa, serviu como base para o STF tomar essa decisão. Então, isso é uma vitória tremenda para um governo que já vinha liberando aí mais de 200 agrotóxicos em menos de um ano, né? Sobre a volta nas escolas, eu sou absolutamente contra voltar enquanto não se tiver uma vacina, né? Nem com máxima segurança, eu acredito que a gente vai conseguir conter, né? Infelizmente, a gente tem aí uma prefeitura e um governo municipal, um governo estadual, né? Que no começo estavam seguindo mais a linha dos pensadores da saúde e acabaram caindo para o lado dos pensadores da economia, né? Numa falsa dicotomia que, na verdade, é só falsa dicotomia porque, na verdade, elege, né? Ranqueia, né? Coloca em primeiro lugar determinado tipo de pensamento e submete o outro ao segundo lugar, né? Se a gente tivesse... se eles continuassem como estavam, né? A gente poderia fazer aí em vez de ranqueamento,
uma horizontalidade das relações e economia e seres humanos poderiam caminhar juntos, né? Não ser colocado na frente, né? Um ou outro na frente, como eles fizeram. É isso que eu sinto, infelizmente, dessa conjuntura atual. É isso. Eu aproveitei e fugi da sua pergunta, mas para falar da praia, né? Da praia onde eu Uhum. caminho, que é a ciência, tá bom? Não, perfeito, Heitor. É importante você falar essa questão dos agrotóxicos, né? Porque são 500 agrotóxicos que liberou para se Oba! usar, mais de Olha, eu estava 500. no 200, hein? Não, passou de 500. Ele liberou para usar na agricultura sem o menor laudo da Anvisa, sem nenhuma pesquisa mais profunda. Enfim, já que a gente acompanha há algum tempo já essa questão dos agrotóxicos, inclusive o sindicato a qual eu Ah, faço parte representa os trabalhadores nessa área, de um problema que acontece na produção, como você falou, que vai parar na mesa da casa de cada um brasileiro e pelo mundo, e fora o que acontece com a população no entorno dessas grandes plantações, que geralmente é, são feitos pulverização por via aérea, e essas partículas se esparramam muito mais adiante do espaço em que eles só pulverizam, afetando profundamente as populações no entorno dessas grandes plantações, o pessoal da agricultura familiar, como a gente tem visto aqui, conversado com alguns companheiros. Então não é que você fugiu, não, você fez um bom relato disso tudo. Sobre o tema nosso, Heitor, migrações em São Paulo, possibilidades, limites e contribuição para um município educador. Vamos para o nosso tema que a gente quer ótimo. explorar de você aqui. A Cadiga já está aqui com a gente na live, mandando um abraço para você, o Edson Pereira, deixa eu ver quem está mais aqui, a Renatinha, do Setorial Sindical, o Valmir, o Ronald Araújo, o Carlos Ivan, o Antônio Carlos, o Carlos Eduardo, Edith Paz, a Cila Menezes, a Neide, o Júlio, a Leila Paladim também, Minha irmã. Neide, a sua irmã, né? A Gleise está aqui também, a Valquíria, a Bruna também está aqui, da Zona Sul. É isso aí. Vamos para o nosso tema lá, Heitor. Bom, por que falar de imigrantes, migrantes, né? No Uhum. município de São Paulo e por que colocar esse tema município educador? Na verdade, tem um movimento de cidades educadoras que é bastante forte, que vem desde 1990, né? São 14 cidades brasileiras. Eu não sou muito bom nos números, mas é em torno disso, de 14 cidades brasileiras que são declaradas como cidades educadoras. É um movimento mundial, né, que, que tem uma proposta interessante. Porém, qual que é a proposta interessante? Tem vários. O sentido é fazer com que a cidade educadora atue tanto na qualificação das escolas, ou seja, na educação formal, como também nos entornos, já que você falou de entorno, né, o entorno da escola, mas também a cidade, a, o urbano como um todo. Né? E, nesse sentido, a cidade educadora, então, passa a ser um movimento e um projeto, né? Só que não existe assim a cidade querer ser educadora e se declarar cidade educadora. É preciso uma série de condições para que ela seja eleita. São Paulo é uma cidade educadora, né? Ela faz parte desse processo, né? Ela foi declarada como cidade educadora desde 1990 também, 90, acho que 94. E de certa maneira, assim, isso define que a cidade em si, a espacialidade da cidade, ela educa, né? Ela educa. Então também é um espaço informal, né? A gente tem o espaço formal que é a escola em si, né? E temos o espaço informal que é a cidade como um todo, né? Então espaços de praça pública, parques municipais, né? Tudo isso são espaços onde a educação não a educação formal, mas a educação integral, né? Uma educação que seja interseccional, né? De certa maneira, ela aconteça. Eu trabalho com município educador porque, como eu estudei os camponeses, eu gosto
colocar que em todo município brasileiro tem cidade e campo, né? A cidade educadora não descarta os camponeses, porém, quando você usa o conceito de cidade, porque o conceito de cidade não é igual em todos os países do mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem um município, e o município ele contempla cidade e campo. Você sabe que tem mais ou menos em torno de 250 mil pessoas que vivem no campo aqui em São Paulo, né? No município de São Paulo. Ou seja, que são agricultores, são camponeses, que vivem de uma relação que não é urbana, que não é um trabalho considerado urbano. E tem espacialidades aqui em São Paulo que pagam um imposto rural. Então também, ou seja, o município ele é formado pelos dois núcleos, né? O urbano e o rural, tá certo? Bom, por que imigrantes? Migrantes, né? Migrantes é o termo mais geral e daí a gente sempre utiliza a partir do termo migrantes, que é a mobilidade humana, né? Na face da Terra, é uma mobilidade que já acontece há séculos, mas o termo migrantes ele contempla imigrantes, que a gente coloca o i na frente para dizer que vem de outro país, né? Bolivianos, por exemplo, pessoas do Haiti, tá certo? Pessoas de vários países da África, né? Portugueses, tá certo? Norte-americanos que vêm morar aqui em São Paulo, que vêm viver aqui em São Paulo, e na verdade toda aquela leva, né, de pessoas, de famílias vindas do final do século XIX, quando o Brasil optou por acabar com a escravidão, né, e trazer o trabalhador assalariado, que são os imigrantes, né, italianos, poloneses, alemães, né, e que, de certa maneira, então, toda essa movimentação faz com que a gente pense o município de São Paulo, né? Por que eu propus esse tema, Hélio? Porque eu estou dando lives para as escolas municipais de São Paulo, né? Nas reuniões que eles têm sobre DGEIF, que são jornadas, né, onde eles se reúnem para estudar, para discutir questões da escola, né? E daí nessas jornadas, né, eu sou convidado então para palestrar, para dar aula, para trocar com eles sobre esse tema. Então eu quis propor o mesmo tema porque já estou discutindo isso com eles, né? E já queria trazer aqui também para discutir contigo e colocar algumas questões que são importantes, né? Como que a gente vai promover na cidade de São Paulo? Porque a cidade de São Paulo por si só ela não vai fazer isso. Então é preciso que mesmo tendo um movimento espontâneo de relação, né? Que é intercultural, é um conceito importante para a gente, o interculturalidade, porque São Paulo por ter vivido todas essas culturas, né? A gente sabe que tem uma hegemonia do capital, que tem uma hegemonia da Europa, né? E veja bem, a hegemonia da Europa não é a hegemonia dos europeus que vieram para cá trabalhar, é uma hegemonia construída pelos colonizadores, tá certo? É uma lógica colonizadora, é uma lógica da elite brasileira, né? Ah, as pessoas pobres que vieram para cá, os imigrantes, que são os nossos avós, né? Os nossos bisavós, né? Eles vieram para cá com uma cultura que é mais da cultura também de quem é explorado lá naqueles países. Eles trazem para cá essa condição e vêm continuar para cá sendo explorados, né? Então, ou seja, na mesma condição de imigrante, porque quando a gente usa o termo parece que a gente coloca todo mundo no mesmo bojo, né? Uma questão que surge bastante com os professores, eu pergunto para eles, professores e professoras, né? Pergunto para eles, quem vocês acham que tem maior número aqui em São Paulo? Qual é o povo imigrante, né, que veio de outro país, que tem maior... Eles acabam falando, bolivianos. Tem 300 mil bolivianos, né? Só no município de São Paulo. São os bolivianos. Não, não são os bolivianos, são os portugueses. Os portugueses estão instalados aqui e vêm passando de geração para geração há bastante tempo,
né? E eles são em maior número. Então, a gente tem... Por que que aparentemente os bolivianos surgem com essa impressão, essa aparência de ser em maior número? Porque eles se reúnem, porque eles estão nas ruas, porque eles são de cultura camponesa que precisa estar junto, né? De cultura indígena que precisa estar junto, que um precisa ver o outro, né? Que precisa se aglomerar, tá certo? Que eles não são donos de padaria, eles são pessoas que trabalham escravizadas em oficinas de costura que surgiram por conta de um outro grupo de imigrantes, né? Que são os coreanos, que não são camponeses, que não gostam de se aglomerar, que cada um fica na sua, mas gostam de ganhar dinheiro. E na verdade, gostar de ganhar dinheiro não é o problema, né? O problema é explorar o outro ser humano, não é? Promover tráfico humano, tá certo? A vinda dos bolivianos para cá é tráfico humano na década de 90. O neoliberalismo mostrando aí a perversidade das relações humanas, o desrespeito aos direitos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que há de mais perverso em termos de humanidade. Ou seja, essa perversidade do governo atual, né, ela já vem acontecendo há bastante tempo. Né? Agora tem uma figura, né? O figura que é o mal encarnado e que anda e fala, tá certo? Mas essa maldade ela já vem acontecendo há muito tempo, né? Essa perversidade. Eu gosto de falar para vários amigos e, na verdade, falar também nas palestras que eu trabalho, nos encontros que eu tenho, que é assim, ó, neoliberalismo, eu lembro quando eu morava em Londrina, fazia uma especialização lá, né? Sempre viajei bastante o Brasil estudando, né? E trabalhando junto. Eu era professor lá e era estudante da UEL, Universidade Estadual. A gente foi convidado para uma reunião na igreja, onde um padre foi dar uma palestra sobre o que era o neoliberalismo, né? E ali ele já chamava a atenção da gente para essa questão dos valores, né? Lá em Londrina ainda eu li um texto de Umberto Eco, que é um italiano, né? Que ele coloca que o fascismo ganhou a Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente associa valores, o fascismo não é nada mais, nada menos do que um trabalho de subjugar toda a humanidade a partir de uma base ideológica que é calcada em valores. É o exagero do capitalismo, né, levado à condição dos valores, de você criar uma rede de valores onde os valores mais perversos se sobressaem, não é? A branquitude, o racismo, o genocídio, não é? Todas essas questões. E daí a fala do padre me deixou bastante instigado, porque ele falava, isso virá para a educação. Né? Isso está acontecendo no mundo do trabalho, os sindicatos vão ser minimizados, né? Vai ter bastante movimento para fazer com que os sindicatos percam a importância, ou seja, terceirização, né? Acaba gerando também uma condição de trabalho que faz com que muitas pessoas não procurem se sindicalizar e com isso também se perde a condição. A indústria têxtil ela acabou acho que várias indústrias, mas a têxtil é que faz com que os bolivianos venham para cá, né? Porque se terceiriza essa relação de oficinas de costura e quem administra as oficinas de costura, desculpa, eu já estou falando de Paulo Freire, né? Oficina de cultura, oficinas de costura na, aqui em São Paulo são os coreanos. Não sou nem eu que estou dizendo, são vários textos que eu já li, né, sobre essa questão de como que se formou todo esse tráfico humano. Você conhece a figura dos coiotes? Lá os mexicanos que fazem a Não, travessia mas tem na Bolívia Bolívia, tem no também? Equador, Uhum. entendeu? Ô, Tem na Heitor, Bolívia, tem no Equador, tem
tem na passagem, na travessia do Mediterrâneo, tem na Turquia, né? Coiote é uma figura que pouca gente fala, né? Infelizmente, mas é uma figura importante, é, tristemente importante, né? Heitor, Mas quando você oi. fala da migração, da imigração portuguesa, que é maior, a boliviana, nós temos bolivianos, coreanos, judeus, ali, Bom Retiro, ali, né? Aí nós vamos ter uma imigração de vários povos ali da África, de Angola. Quando você fala que são os portugueses os maiores, isso é recente? A que tempo que a gente está falando é no total? Não, atualmente, se a Atualmente. gente pega hoje, quem são as pessoas de outro país que vivem em São Paulo atualmente que estão em maior número? Português, Imigrantes portugueses? Caramba. imigrantes portugueses, Então, tá aonde certo? isso, assim, como é que... Porque, como você falou, os bolivianos, eles têm uma concentração, eles expressam a sua cultura em diversos lugares aqui da cidade, né? A Tem gente duas feiras, né, Hélio? tem duas feiras, Duas tem uma feiras fe... reconhecidas exatamente. E tem pela uma data que eles fazem uma festa agosto, muito grande, em agosto, o- né? agosto, 8 de agosto, 8 de agosto. Uhum. Mas não é só em 8 de agosto, né? Pode ser num sábado anterior, um sábado posterior, né? Se reúnem sempre para jogar bola, são ruins de bola, mas se reúnem sempre para jogar bola. Eles tentam. Meio perna de pau, mas se reúne. Mas isso e depois, quem, né, você tem mais ou menos aí quem são os próximos que são imigrantes aqui, ou seja, pessoas que nasceram em outro país, mas vivem no Brasil hoje, atualmente aqui em São Paulo. Isso. A maioria. A gente tem que trabalhar com uma figura também que é bastante cara hoje em dia, que são os refugiados, né? Ah, os Os refugiados, bem refugiados, lembrado, os haitianos. porque os imigrantes já têm um problema em si, porque assim, tem os aceitos e os não aceitos. Os portugueses são aceitos, ninguém são donos de imobiliária, né? Né? Os Qual é filhos são o, donos de qual é o imobiliária, perfil eles são desse imigrante português? Ele vem para atuar aqui em que área? Em que no ramo atividade econômica? imobiliário e Ramo imobiliário? no ramo de produção de alimentos, né? Hum. Padarias. As padarias aqui em São Paulo Padarias. tradicionalmente são dos portugueses. Padarias são portuguesas. E o ramo imobiliário. O ramo imobiliário é bastante forte, né? Eu mesmo, eu vivo de aluguel, né? E alugo casa de portugueses, né? O dono da imobiliária que eu alugo a casa, não, agora não mais. A casa do lado minha é do Madeira, né? Que é o português, entendeu? Ou É o seja, português. aqui, principalmente em Pirituba, é padaria e imobiliária, né? Desculpa, eu esqueci, eu sou de Pirituba, tá? Mas eu também sou um migrante, que eu sou de Sorocaba. Eu também sou Então, migrante, sou é, de Minas. então eu sempre faço uma brincadeira quando eu vou dar palestra ou começar uma aula sobre esse tema. Eu acho interessante para a gente perceber a força desse termo nas nossas vidas, né? Uhum. Que parece que é algo que a gente não traz com tanta frequência, assim. Mas se a gente for pensar o Brasil, né? Esse conceito de migração é muito importante, né? Eu. E daí, para ensinar a criançada, como que a gente faz? A gente pergunta, né? Começa perguntando. Quem tem pai, ou criançada, ou mesmo os professores, né? Quem tem pai e mãe que veio de outra cidade para cá, né? Daí alguns levantam a mão, né? Começa perguntando mais longe, que é legal isso, porque daí vai aumentando o número de mãos Uhum. levantadas, né? Quem tem bisavô que veio de outro país? Aí. Alguns até nem sabem, né? Entendeu? Porque também é uma coisa que a gente esquece muito de olhar, que é diferente de indígenas, dos povos indígenas, né? Dos povos originários, que eles guardam toda a cadeia, né? E rede de relações dos seus antepassados. A gente parece que não leva isso muito em consideração, né? Mas
mas vamos supor que a gente continue, vai fazendo perguntas para essas pessoas que estão ali reunidas, né? Para levantar a mão sobre avós, depois sobre pais, né? Daí pai já, como se conversa mais, já se vive mais, né? É, você já sabe se veio de fora ou não, né? E, enfim, daí as mãos são mais levantadas. Isso daí é uma brincadeira que eu faço, e na verdade é uma brincadeira séria, porque demonstra como a migração está bem presente nas nossas vidas, né? A outra questão é você perguntar sobre o sobrenome, né? Uhum. De onde é esse sobrenome? Silva, né? Rodrigues, entendeu? Paladin, Paladin. né? De onde que veio esse sobrenome, né? Então isso revela a historicidade, a temporalidade, a espacialidade, né? Veio de outro lugar para cá. Então essa, essa condição que nós estamos envolvidos para entender como o Brasil é um país migrante. São Paulo é uma cidade mais migrante ainda, né? Ou seja, Uhum. ela precisa considerar que ela foi construída, né, por migrantes. E uma questão importante, né? Zona Leste é migrante, migrante nordestino, A né? Zona Leste, Êxodo exatamente. rural, Tem êxodo rural. um livro do Hélio, professor Hélio, que fala sobre São Miguel Paulista, uma Nordeste Ótimo, em São Paulo, né? exatamente. Fala assim. Para reflexão, sabe o que eu trago? É que a gente não pode mostrar na live, né? Mas eu coloco, e tem na internet facinho, você bate lá deixa eu pegar o nome aqui, quer ver? É, a implosão, a implosão, não sei se você já morava em São Paulo em 75, Já né? morava, já morava. Já morava? Tem a implosão do Clóvis Bevilacqua, de um edifício para construir a estação da Sé. Aqui, tá aqui. Ó, prédio, edifício, Mendes Caldeiras, desculpa. Você Que tem a foto dele é, aí para você me mandar? tenho. Eu te mando. Implosão do edifício Mendes Caldeira para a construção da estação da Sé do metrô. Você é do É bem metrô. interessante, porque ele era enorme. Ele tinha Hum, 30 pavimentos. E foi usado, sabe quantos quilos de dinamite? 500 quilos de dinamite. Mas aí eu pergunto, quem colocou essas dinamites? Foi o dono da empreiteira que estava construindo o metrô? mas nem Não, né? perto ele passou, né? Foram os nordestinos que vieram O para cá, Nordeste, lógico. né? Então foi eles que foram lá e instalaram a dinamite, tiveram que sair correndo, né? E de certa maneira é isso. Então essa contribuição dos nordestinos, né? Essa vinda veio junto com a modernização da sociedade brasileira e dessa questão dos automóveis, né? Que surge com a Volkswagen, né? Que acaba impulsionando todo o movimento sindical brasileiro também, a fortaleza que é o movimento sindical brasileiro, que Lógico. depois resulta em quem? Em Lula, né? Luiz Uhum. Inácio Lula da Silva, tá certo? ABC, a Desde, construção da né? ABC. Então, de certa maneira, e próprio Lula, né? Ou seja, o próprio Lula, né? Não veio? O Lula é um migrante também. Migrante, também nordestino. Então, Nordestino. quer um exemplo maior do que isso, né? Uhum. Dessa tessitura que eu chamo, né? De como que o Brasil foi construído e de como que essa região nossa aqui, né? A Uhum. metrópole foi construída, o ABC, né? Essa questão toda bem interessante, bem importante, e ela é migrante, né? Então somos Eu, migrantes. Por que migrante é importante para a educação, né? Para uma questão importante que a gente sempre destaca, que é a questão cultural, né? A questão cultural, ela precisa ser trabalhada num patamar de horizontalidade e de troca, né? uhum. É, quando tem professores, por exemplo, que eu convivi, que eles pensam assim, ó, o menino não pode falar espanhol, o boliviano, não pode falar espanhol dentro da escola, né? Isso revela uma postura de que a gente aceita que ele esteja na escola, porém ele não pode revelar a cultura dele, ele Uhum. não pode demonstrar a cultura dele. A linguagem é o elemento chave da cultura, né? É um dos elementos chaves da cultura. É por ela que você se revela enquanto ser humano de onde você é.
né? Como que você pensa, porque a linguagem tem esse papel na vida da gente, né? Ela revela, ela é reveladora de uma série de questões importantes para nós enquanto seres humanos. De certa maneira, você impedir tá demonstrando por esse professor que fez isso, né? Ou que pensa assim, de que a interação vai ser sempre a minha é mais importante que a sua, né? A minha cultura, você veio de fora, eu deixo você interagir, mas você fica aqui, ó. Você fica no patamar inferior, né? O que a gente fala em interculturalidade é que não, é que os dois são iguais, né? Até porque o Brasil assinou uma série de acordos. A gente tem hoje uma lei de imigração, né? De migração que é considerada avançada em termos mundiais, né? E que, de certa maneira, proporciona mais humanização e, portanto, mais interculturalidade. Interculturalidade não é um se sobrepor ao outro, não é vertical, né? É horizontal, é uma relação horizontal. E, só já que eu falei da lei de imigração, é uma lei bastante importante, avançadíssima em relação a outros países do mundo, e ela contraria o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro é um estatuto que foi feito na época da ditadura civil-militar, né? Que trabalhava até o nome estrangeiro já é estranho, né? Não é? Fazendo uma brincadeira aí com o nome. A pessoa que vinha de outro país, ela era considerada uma pessoa que tinha que ser cuidada, tinha que ser olhada no sentido de ser inimigo da nação, né? Ela era perigosa. O primeiro passo para entender essa pessoa é que ela era perigosa, que ela colocava em risco a segurança nacional. Então, é essa maneira complicada que os governos militares tiveram de enxergar, né? Todo mundo todo mundo que não pensava igual eles era considerado inimigo da nação, ainda mais uma pessoa que vinha de outro país, né? Vinha para cá para tentar derrubá-los, né? Essas coisas todas aí. Uma relação bastante complicada. Você quer que eu mande a Ô, foto Heitor, agora eu ou tô com mando a depois? foto já aqui. Eu tô com a foto aqui na hora da Ah, implosão dele aqui. Já tá aqui pro pessoal é um nosso filminho ver. do YouTube, viu? Você tem o filminho do YouTube? Eu tenho o endereço aqui. Dá Manda o para pôr? endereço aí. Acho que se tiver no YouTube dá para pôr, né? Manda o endereço aí. Vou tirar uma foto e mandar Você para ela, quer ver? manda pra Jordana lá que Porque ela, da onde ela estiver, ela venhamos e tá nos convenhamos, né? escutando. Escrever endereço de YouTube e daquele tal de Meet lá, gente, o que é aquilo, né? Ó, tem a hora da implosão dele, tem aqui, ó. Ó, vou mandar para ela. Tá Porque, na escrito. verdade, basta bater o nome no YouTube do edifício, implosão, eu sempre bato quando eu vou pegar, eu coloco implosão do edifício Mendes Caldeira, já aparece na hora o filminho. O maior negócio do 1 minuto e Brasil, meio. edifício Wilson Mendes Caldeira. Isso. Aqui tem a localização dele aqui, ó. A gente vê as duas torres da Catedral da Sé. Isso. Ele ficava quase de frente às duas torres, né? Aliás, se você olhar aqui a escadaria da Sé, ele fica praticamente na entrada ali para o metrô, não é isso? Exatamente, é. Hum. Você sabe que eu conheci a Cadiga, né, num trabalho de levar os professores nesse lugar aí para mostrar onde o prédio ficava, né? Ah, que bacana. A Aqui, Cadiga ó. era diretora da DRE Ipiranga e Ah, ela estava promovendo uma aula expandida, que era de certa maneira, uma, uma metodologia, mas na verdade era uma possibilidade de formação continuada com os educadores e educadoras do município e ela me chamou para ajudar nesse trabalho. Foi bem legal, porque eu levei eles aí, levei onde São Paulo surgiu, que foi ali na, no Largo, né? do Largo da. Aham. Logo um pouquinho mais para baixo, ali, perdi o nome agora, caramba, fugiu. Tô nervoso de Você estar tá na sua presença. nervoso? O pátio do colégio, você tá falando? Isso,
Muito obrigado, isso aí mesmo. É que eu lembro do triângulo, né? Que na verdade Ah, são as igrejas, né? São é, Francisco, o São Lucas, Bento o Lucas vai ter e que, Carmo, o Lucas vai ter Igreja do que Carmo. baixar o vídeo. Vamos ver se eu Ah, consigo. Eu consegui o endereço, mas para colocar aqui na live nossa, eu preciso. Deixa eu ver se eu consigo baixar esse vídeo de precisa alguma me forma. mandar embora. Não, não. Eu preciso. Não, eu não consigo baixar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu não consigo. Eu vai Mas ter um tá aí. videozinho. Assim que eu conseguir, Heitor, a gente coloca aqui ele. Mas deixa eu ler quem está na live com a gente, porque a Ariana Lopes, que é professora de educação infantil, ela fala aqui de uma experiência que ela já teve aqui, ó. Trabalhei com uma unidade educacional que tinha uma criança boliviana. E o Ah, mesmo não interagia com as outras crianças e com as professoras porque só falava em espanhol. E nós descobrimos essa situação e nós adequamos a ela sem inibir sua cultura. Lógico, como você falou, essa questão aí já dá dificuldade de trabalhar com essa questão cultural aqui numa cidade que tem uma população migrante, sim. que construiu São Paulo, como os nordestinos, né? E também uma população imigrante. Eu não sabia, Heitor, mas ali na Vila Alpina, você tem uma colônia, não sei como é que ela está agora, uma colônia de, de, de pessoas vindas da Letônia, Estônia e Lituânia, das três Sim. repúblicas bálticas ali, né? Na Vila Alpina. São, não sei como é que está hoje, isso já, sei lá, uns 30 anos atrás que eu conhecia lá a região e a comunidade. Outra coisa que você estava falando, Heitor, sobre essa questão da migração, e o Brasil é um país continental, é diferente, mas eu vi um estudo já há um tempo atrás, e aí, somando ao que você está falando, dos fluxos aí já de imigração na Europa das pessoas que moravam entre fronteiras, porque, enfim, ali na Espanha, fronteira com a França, fronteira com a Alemanha, desse povo que migrava durante o dia, que trabalhava, morava em um determinado país e trabalhava em outro. Assim como você tem uma imigração muito grande de portugueses para a Alemanha, para trabalhar na Alemanha, mas aí já é imigração mesmo. Então, assim, e ela tinha um mapa, enfim, a estudante que defendia essa tese de doutorado sobre fluxos de imigração de trabalhadores, era um mapa da Europa com as suas imigrações, mas um fluxo muito Pendulares, né? constante, né? Um fluxo muito pendular e muito constante, né? De Uhum. pessoas que faziam isso diariamente ou aquelas que iam como definitivamente fazer o fluxo de imigração. E aqui no Brasil também, né? Uma da Sim. expressão forte disso, infelizmente, nós não podemos esse ano nós não estamos poder fazer as nossas festas juninas, né? Que são, né, tanto da cultura nordestina aí que a gente, né, eu pelo menos. Você sabe que a migração pendular ela é uma constante no Brasil também, principalmente ali no ABC, né? Porque as pessoas moram numa cidade e vão trabalhar na outra durante o dia. E, de certa maneira, isso tem. Mas veja bem, tem uma questão de leitura também que a gente, com o tempo, foi percebendo que criava vácuos, né, no entendimento e na compreensão. Então, quando a gente fala em interseccionalidade, né, é uma palavra difícil, É, interseccionalidade, eu escrevi aqui para já não. travei a língua umas 10 vezes com ela. Ah, interseccionalidade. É uma maneira bastante avançada agora de Hum, estudar essa questão, questões migratórias, porque você começa a observar as questões migratórias a partir da questão de gênero, da questão de raça, né? Dessa questão de saber que tem imigrantes que são aceitos, tem imigrantes que não são aceitos, né? uhum. É, por exemplo, na época da Copa do Mundo, né? O povo do Haiti era tido como o vilão, né? É uma invasão do Haiti, uma invasão dos povos de África. E os europeus de olhos hollywoodianos, né,
Porque já assisti o filme de Hollywood, né? Não tem... Parece que todo mundo tem olho claro ali, eu nunca vi isso, né? Nada contra quem tem olho claro, mas parece que tem uma, um direcionamento, né? Para ser ator de Hollywood e olho claro. Pelo amor de Deus, eu não consigo assistir filme que não tenha pelo menos uns 10 olhos claros ali. De qualquer maneira, só uma brincadeira, uma licença Fica tranquilo. irônica aí na live. A, a interseccionalidade, ela permite que você traga outros elementos. Porque a gente fazia uma leitura antes que era muito chapada, né? Muito curta. A gente pegava o conceito e não entendia que por trás deles tinha muitas pessoas com várias... é, com inúmeras possibilidades, né? As pessoas, os seres humanos, eles são múltiplos, né? Tem e daí também tem uma força nessa leitura anterior, que é a leitura de certa maneira, de uma leitura que se pauta, né, por considerar o poder do macho, né, o poder machista, tá certo? Uhum. Então, quem geralmente faz o pêndulo, né, é o marido. E daí eles falavam que essas cidades onde as pessoas saíam para ir trabalhar, elas ficavam vazias. Não, nunca ficavam vazias. Tem crianças e tem mulheres que ficam ali, donas de casa, né? Ou seja, elas não ficam vazias, elas ficam com essas pessoas que também são importantes, que também fazem movimentar a economia e que também precisam, né, de políticas públicas. Então, Ei, também é preciso pensar políticas públicas para essas pessoas que ficam, né? E não só fazer uma leitura teórica que implique em entender apenas esse movimento de quem vai e quem volta, né? Que o são Heitor, geralmente os, o os vídeo chegou homens. para mim. Eu não sabia desse prédio. Ah, Eu não sabia que ficava esse prédio. Eu tô com o vídeo aqui. Vamos colocar ele? Vou pode colocar aqui colocar, para fica à todo mundo ver na vontade. live aqui. Você não vai ver porque você tá Tá bom. pelo. Madrugada do dia 16 de novembro de 1975. Praça da Sé e Praça Clóvis Bevilacqua. Um prédio de 30 pavimentos será demolido em apenas 8 segundos. Edifício Mendes Caldeira. 500 quilos de dinamite. Aperfeiçoada tecnologia. Implosão. Derrubar para construir a principal estação do metrô de São Paulo, a Sé, onde as linhas norte e sul e leste e oeste se cruzam em níveis diferentes. Voltamos, Heitor. Deu para mostrar para todo mundo aí essa que para mim também foi uma novidade. Eu não sabia desse prédio. Eu uso como uma muleta pedagógica, que eu chamo, Muleta mas não pedagógica. é. A gente sim, na verdade é uma muleta porque ajuda a gente a qualificar a aula, qualificar o encontro, né? E de certa maneira vivenciar aí uma. Mas o importante é perguntar quem colocou a dinamite, entendeu? Não pode esquecer essa pergunta, porque é uma pergunta que na verdade já vem daquela poesia, né? Quem servia o quem serve o tem os heróis da. Não é? Como que é o nome dele? Nossa, o dramaturgo alemão. Vê se alguém da live aí lembra. Pede para me Dramaturgo fazer. alemão, você tá esforçando a gente aqui, tá? Não, não, é que esse dramaturgo Tá, é bem famoso e tá ele tem uma forçando a poesia gente aqui. que é interessante. Depois eu te mando ela, é Tá, vamos ver bem. se alguém lembra desse dramaturgo alemão aí. Que é uma poesia sobre os heróis, né, que venceram as batalhas, mas quem fazia o almoço? Quem fazia. Ah, Né? é Bertoldo Brecht? Não, você está falando. Exatamente. Viu como você sabe? É que eu, Dramaturgo alemão. é que eu lembro ainda da Prússia ainda, né? Da,
É o Bertoldo Império Brecht. Germano ainda, né? Exatamente. Heitor, deixa eu ler quem está aqui na live. A Cadiga está mandando um abraço para você. O Carlitos, a Leila também, Paladin, a Genilda, a Noélia, o Railton, a Elaine, o Antônio, a Edneia, o Edilson Pereira, o Cafu, a Vanessa, o Carlos Ivan. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Jusilete, Jussiete, a Ariana Lopes, que está pra gente, sempre com a gente aqui, a Zezinha, deixa eu ver quem mais apareceu aqui, a Estela, a Malu, a Bruna Nascimento, a Assunção, o Carlos Assaf. O Carlos Assaf é um amigo de infância lá de Sorocaba. Carlos Assaf. Também o sobrenome, né, que nem a Cadiga. Salé, Assaf, né? Então, mas o Carlos sabe que ele já tem cidadania portuguesa, né? Ele vai portuguesa? voltar para Portugal. Legal. O Saulo César também aqui, o Flávio. O Saulo. O Saulo é uma pessoa que eu conheci no Chile. Ai, que legal. A Muito, Bia é um professor também. A bem Bia legal. Santana, a Patrícia Guzmão, o Henrique, o Orlanilton Henrique do Nascimento, a Renata Andrade, o Railton, o Adalberto, a Romilda, a Lenilda Rodrigues, o Matheus Baeta, a Vanessa Arruda. Depois eu já tinha lido o Rodrigo Mascarenhas também, a Vera Machado, que apareceu. Meu primo, Rodrigo Mascarenhas. Eu sei que é rápido a nossa live, enriquecedora, porque eu acho que você trouxe temas muito legais, que inclusive eu não sabia de algumas particularidades que você falou, muito bacana, mas eu queria que você fizesse. O Fernando Porto entrou aqui também agora, mandando um abraço. Fernando que legal. Porto é lá do Guarujá. E o pessoal aqui queria que você fizesse as considerações finais, mandasse um abraço para os internautas que estão com a gente. E é isso eu aí, quero agradecer a presença aí do povo, né? Tem povo do MST aí, a Romilda, o Carlos, né? Tive a oportunidade de conviver com eles e morar lá durante 2005, lá em Abelardo Luz, né? Oeste de Santa Catarina. Tem o pessoal de... Você é de Santa Catarina? Não, eu morei lá, eu estudei lá, fiz graduação lá. Eu fui muito migrante na minha vida, por isso que eu gosto muito migrante. Eu também fui migrante. Eu morei em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Eu morei também. Morei durante 9 anos em Florianópolis. Eu fiz graduação, trabalhei na prefeitura, né? Comecei a trabalhar como formador de professores lá, na Frente Popular. Né? Quando o Afrânio Bopré era o vice-prefeito? Exatamente. Eu conheço o Afrânio também. O Afrânio, grande Afrânio Bopré. A gente fez a campanha do Afrânio, né? Depois foi candidato a prefeito, o Afrânio. Foi candidato e a gente perdeu para Ângela Min. Mas 86, são tristes recordações. Foi 86, ou foi 86? 86. Desculpa, 96. 96, exatamente. 86 eu ainda era uma criança. Eu também estava lá, eu fiz a campanha com o Afrânio Bopré. Nós fomos para o segundo turno. Sim. Fomos para o segundo turno. Viu, Hélio? Olha só que interessante. Um momento muito rico. Eu trabalhava no centro de formação, ali na praça, no centro ali, né? Praça Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Assim. Eu não me lembro o nome do prefeito, que ele era vice. Ele era do PCdoB. Como era o nome do prefeito na época que a gente... Ele já é falecido, é o Grando. Ele morreu há pouco tempo atrás. Grando, isso mesmo. Era o Afrânio, o Vânio dos Santos, que era deputado federal nosso lá, tinha a Ideli Salvati, deputado estadual, Sareta. Viu, Hélio? O Vânio foi em casa, eu era da campanha dele. O Vânio, ele era bancário, o Vânio dos Santos, não é isso? Ele era bancário. Milton Mendes de Oliveira, lá de... como é que... Criciúma, Milton Mendes de Criciúma. Né? Exatamente, eu conheço esse povo sabe todo. Que a Ideli Salvati é professora, mas ela é de São Paulo, né? E ela migrou para Santa Catarina. A Ideli era de São Paulo,
ficou aqui até os 22 anos, foi senadora. A Ideli foi senadora. Foi senadora, Foi deputada estadual, uma grande deputada estadual. Lembro desse povo todo lá. Sabe que uma vez eu fiquei desempregado lá e fui ser vendedor dos livros da Perseu Abramo, né? E, eu não e quem comprava muitos livros da Perseu Abramo era lá no na Ideli, né? Eu ia vender lá, entendeu? Você bem lembra interessante. quando o Sareta foi presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Foi nesse 96, 97, lembra? Estava por lá. Ah, eu saí de lá em 99, mas eu fiquei de 90 até 99. Até fevereiro de 99. O Afrânio Depois eu voltei só para visitar os amigos. O Afrânio está no PSOL. O Afrânio está no PSOL. O Afrânio agora é PSOL, né? Era ligado muito ao Ivan Valente e tal, o pessoal ali da... Não sei se você chegou a conhecer a Helenira, né? Helenira era uma jovem. Então, eu fazia também campanha para... Você lembra da Lucy Choinaski, nossa deputada federal do Oeste Catarinense, né? Bom, vamos parar com esse tricô aqui, deixa eu deixar você fazer as considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito o espaço e a oportunidade, agradecer a Cadiga também, que possibilitou, né? Duas coisas que a Cadiga possibilitou, te conhecer, né? E, na verdade, também me trazer de volta aí para a vida ativa da construção política. Eu sou anarquista por convicção, né? Já fui partidário, né? E agora sou mais anarquista, mas, de qualquer maneira, como eu também sou freiriano, eu aposto bastante no diálogo e na dialogicidade e acredito bastante, né? Se tem alguma coisa que eu acredito nessa vida, que eu não acredito em quase nada, né? Inclusive em aspectos religiosos, mas eu tenho uma crença, e na verdade não é uma crença, é uma convicção, né, de que a participação política é o que faz a gente melhorar e qualificar a nossa vida em sociedade. Então, aposto sempre, né, e faço debates e organizo grupos, né, de participação, de democracia participativa, né? Tem uma desavença muito grande com a democracia apenas representativa, né? E que, de certa maneira... E daí, na verdade, o que vem por aí, né, entre nós, né, eu, você, Cadiga e todo o povo que te acompanha, né, nessas reuniões, a gente tem a possibilidade de construir aí uma questão bastante participativa, e isso que me deixa bastante contente e esperançoso, né, de que a gente vai conseguir os nossos intentos aí. Eu não posso falar de outras coisas, né? Você sabe do que eu estou falando, porque a gente não pode tecer comentários aqui de nenhum tipo que seja ligado ao que vem por aí logo, né? Que no campo de pôr o papelzinho lá, né? Ou apertar o número, tá certo? É isso. Obrigado, Hélio, e estou à disposição e vamos continuar convivendo e crescendo, né? Para que São Paulo se torne cada vez mais uma cidade educadora, que já é, mas também um município educador, né? Incluindo, né? E fazendo essa questão da horizontalidade entre as culturas, tá bom? Obrigado, Heitor Paladin, valeu mesmo, obrigado mesmo, grande live, obrigado, tamo junto aí, até uma próxima. Um abraço, tudo de bom, boa noite aos internautas. Isso aí, companheirada. Foi na live de hoje, o professor Heitor Paladin Júnior nos ajudou a pensar sobre todos os atores sociais que compõem a população, considerando a origem que eles têm. Dialogamos sobre a questão dos migrantes e refugiados, e imigrantes também, e refletimos sobre como estão presentes na nossa realidade. E quando olhamos para o município com a dimensão e a importância de São Paulo, temos que pensar em toda a pluralidade da população. Promover a harmonia intelectual é um desafio. Criar espaços de oportunidade para todos e todas que fazem o município existir e produzir riquezas. Queremos que essa cidade seja próspera para todos e todas.
Para alcançar esse objetivo, temos que humanizar nossas relações, como temos lembrado sempre nas lives, pensando na sociedade que queremos construir. Uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, tamo junto, valeu companheirada, obrigado professor Heitor, grande live, valeu Cadiga, um abraço a todos.